a oportunidade de nós estarmos juntos, podendo ler, estudar, conversar sobre a nossa própria evolução moral, espiritual, humana. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, esteja presente em nossas vidas, nessa aula e em nossas vidas. Que nós tenhamos um bom estudo e uma boa compreensão hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Posso começar? Pode. Ficou mudo um segundinho. Estamos no capítulo 23 e hoje vamos falar sobre lei de reprodução, anticoncepção e aborto. Introdução. Segundo o pensamento médico oficial, o planejamento familiar tem como finalidade prevenir gestações não desejadas, opção do casal quanto ao tempo de conceber, evitar a gravidez nas pacientes de risco produtivo, aquelas mulheres portadoras de moléstias várias que poderiam sofrer um agravamento com a gestação. Diminuir o índice de abortamento por impedir a gravidez não desejada. Os métodos anticoncepcionais são didaticamente divididos em transitórios e definitivos. Métodos transitórios. Hormonal. Inibe a ovulação, altera o muco do colo uterino e o movimento das trompas. Pode ser oral, injetável ou através de implantes. Métodos de barreira. Impedem a penetração do espermatozoide no colo ou exercem um efeito nocivo sobre o mesmo, impedindo seu movimento. São eles: condom, que é a camisinha, diafragma e produtos espermicidas. Dispositivos intrauterinos, o DIU. O DIU altera a motilidade útero-tubária, o muco cervical, a química do endométrico e tem ainda uma ação lesiva sobre o espermatozoide. Discute ainda a ciência oficial se os diversos mecanismos de ação do DIU colocam-no como método abortivo. Sabe-se com certeza que 50% das mulheres que engravidam com o DIU vêm a abortar. Métodos comportamentais. São aqueles em que se tenta evitar a gravidez pela observação dos sinais e sintomas naturais da fase fértil do ciclo menstrual. São eles: a tabela, o método de temperatura, o estudo do muco cervical, o coito interrompido e a ducha vaginal. Métodos definitivos: laqueadura e vasectomia. Consiste na esterilização definitiva por método cirúrgico. Posição do espiritismo, né? Você quer falar agora e depois fala da posição do espiritismo? Pode fazer o... Né? Então, a posição do espiritismo sobre tudo isso. Sabemos que os espíritos que um casal receberá na condição de filhos são geralmente programados num período anterior ao renascimento. Assim, a utilização de medidas contraceptivas não seria uma atitude prejudicial à realização plena dos compromissos kármicos? Examinando o pensamento dos principais autores espíritas desencarnados e principalmente a posição apresentada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 132, 693 e 694, podemos afirmar que as atitudes anticonceptivas são condições que podem criar obstáculos à concretização de compromissos reencarnatórios, provacionais ou reparadores, na medida em que o dificultam o renascimento de espíritos vinculados ao casal e previamente preparados para renascerem na condição de filhos. A doutrina espírita
desaconselha a utilização rotineira e indiscriminada de medidas contraceptivas por serem um obstáculo ao progresso. Tal posição doutrinária não invalida a ideia de que possa o casal, com certas condições, utilizar-se de métodos anticoncepcionais, sempre em caráter provisório, objetivando coincidir o início da gestação com momentos em que lhe pareçam adequados. Aí esse lado do contraceptivos, né, a gente vê que tem alguns métodos, e aí vai de encontro àquilo que cada um, no seu grau evolutivo e moral, pensa, né? Então aí tem a opção de quem é mais natural e aí usa a tabelinha, tem outro que prefere outros, né? Que a gente tem que pensar sempre numa dupla, num casal. E aí tem os remédios e algumas outras opções. Então tem a opção para cada tipo de pensamento, linha de vida que cada casal escolhe, né? E na posição do espiritismo, o que ele vai colocar para a gente como ele colocou algumas questões aqui do Livro dos Espíritos, que ainda aqui cabe, aqui não, e sempre vai caber o nosso livre-arbítrio, ali a escolha da gente, o porquê que a gente faz o uso ou não faz o uso. A gente tem que pensar também nessa escolha que a gente faz, e dentro do Espiritismo a gente vai pensar que a gente está falando de um aparelho reprodutor, né? Então, o que o Espiritismo vai colocar para a gente? Por que a gente tem um aparelho reprodutor, né? Para que haja o uso, né? O que a gente pode fazer é ser racional, né? Como a espécie, o homem tem essa capacidade de pensar. Então, eu posso fazer o uso, mas pensado, né? Eu posso me usar para me programar, né? Eu tenho um aparelho que será reprodutor, mas eu posso planejar, né? No plano espiritual, a gente não está interferindo porque a gente vem com os nossos karmas e a gente tem algumas obrigaçõezinhas a cumprir, e uma dessas que a gente pode a reencarnação também faz parte da marcha evolutiva, né? E a gente não fazendo uso racional, pensado, programado, a gente não está impedindo, não estamos impedindo, né? A gente está fazendo uso racional programado. Então, o que o Espiritismo vai pensar sobre isso é que a gente temos que pensar que a gente temos um aparelho, ele é reprodutor, e a gente temos o livre-arbítrio de fazer o uso ou não de alguma coisa que impeça, mas também que não seja definitivo, seja pensado e programado para que haja um momento, né? E aí tem diversos métodos que a gente pode usar dependendo do seu grau evolutivo, do seu de isso. Anticoncepção e problemas. Quais as possíveis consequências desagradáveis do ponto de vista espiritual dos diferentes métodos contraceptivos? Devemos sempre ter em mente que cada situação apresenta suas particularidades próprias, havendo uma infinidade de condições que podem agravar ou atenuar as consequências a seguir. De forma bastante generalizada, a contracepção, em senso lato, poderia acarretar as seguintes consequências espirituais: adiamento das experiências programadas, com um possível agravamento das provas; possível lesão do corpo espiritual, dependendo do tipo de método, do grau de conhecimento e da intenção subjacente com que se utiliza o método; as alterações perispirituais
poderão acarretar, numa existência posterior, diversas condições infelizes, como a infertilidade, doenças genésicas variadas e etc. Repercussões negativas no psiquismo das pessoas envolvidas, que, submetido a constantes bombardeios oriundos do complexo de culpa, pode desaguar em patologias emocionais. Obsessão das pessoas envolvidas ante o ódio dos espíritos que deveriam renascer na condição de filhos e que, diante da rejeição, desencadeiam um processo de contrição mental negativa. Em virtude do exposto, ao utilizar-se métodos anticoncepcionais, deve-se preferir sempre, se possível, os métodos comportamentais, tabela, muco cervical, temperatura, ou os métodos de barreira, condom, que é a camisinha, diafragma e etc., por serem menos lesivos para a organização física e, consequentemente, para a organização perispiritual. Os anticoncepcionais hormonais, alterando a fisiologia orgânica, pode gerar implicações negativas no corpo espiritual. Os métodos cirúrgicos devem ser evitados, por serem medidas drásticas, definitivas e quase sempre irreversíveis. O DIU não deve ser incentivado, pois a possível ação abortiva ainda não foi descartada. Isso são algumas escolhinhas que a gente pode fazer, né? Então, são alguns probleminhas que a gente pode, no meio do caminho, passar ou obter, né? Então, essa escolha, a gente tem que pensar sempre que nas nossas tendências, né? Porque, assim, a gente tem que pensar nessa caminhada evolutiva como um ser eterno que somos. Algumas questões a gente tem que ser pensada, né? Nas nossas quedas, nos nossos vícios, no nosso uso que eu faço desse que é meramente programado, e a gente está falando de um aparelho reprodutor, ou se a gente está falando no uso do anticonceptivo a nível de prazer, né? Porque a gente na nossa escala evolutiva, a gente tem algumas tendências, dependendo do nosso grau evolutivo, que ele vai nos levar a não consciência e o uso de determinadas coisas mais por prazer do que pela sua finalidade, né? Então, a gente vê que a gente tem que tomar um pouco mais de consciência nas escolhas. Opções são variadas, problemas também, cada um vai trazer a sua consequência, e qual é a finalidade desse uso, né? Qual que é a finalidade desse uso? Porque a gente tem que pensar sempre num espírito eterno, né, que somos, e que a gente tem um perispírito que o nosso corpo sempre vai gravar, o nosso perispírito, o nosso corpo grava no nosso perispírito, depois da morte é o nosso corpo. Então, qual que é o uso? A gente vê que traz alguns probleminhas, as nossas escolhas têm que ser pensadas, qual que é a finalidade desse uso anticonceptivo, né? Se é meramente pensado, programado, meramente para uso do prazer, né? Eu acho que é essa colocação. Ok. Aborto. Reconhece-se duas formas de aborto: o aborto espontâneo e o provocado. O aborto espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais, dependente de enfermidades maternas ou fetais. O aborto provocado ou criminoso, o próprio nome deve a uma ação física ou primária provocada pelos pais ou por outrem com o objetivo de destruir o feto intrauterino. Aborto espontâneo. O aborto espontâneo configura quase sempre uma prova de expiação para os pais e para o espírito destinado a encarnar.
São quase sempre casais em provação quanto ao seu centro genésico, que veem frustradas as suas expectativas quanto ao nascimento de um filho, em função dos deslizes perpetrados em existências anteriores. O espírito do feto, que será expulso do colo uterino através do abortamento, está naturalmente vinculado ao processo kármico, saldando dívidas do pretérito ou recompondo o corpo espiritual lesado. Muitos espíritos envolvidos nessas situações foram suicidas em encarnações anteriores. Vemos no Livro dos Espíritos, na questão 356, que em alguns casos de abortamento espontâneo, não se verifica a presença de um espírito reencarnante junto ao centro genésico da mãe. O embrião e o feto formam-se obedecendo às regras pré-fixadas de automatismo fisiológico. Isso acontece como provação para os pais. Há uma forma de aborto espontâneo que, na realidade, ante a lei divina, apresenta-se como criminoso. André Luiz denomina-o de aborto inconsciente, onde a destruição do feto não se efetivará através de ações físicas ou químicas, mas em consequência de descargas mentais deletérias da mãe, ou de situações de extremo conflito no lar, pondo dificuldades magnéticas no desenvolvimento da gestação. Aborto inconsciente e as causas. Repulsa da mãe ante uma gravidez indesejada. Atitude mental negativa da mãe ou do pai. Conflitos no lar e imprudências ou excessos cometidos pela mãe. Aí a gente entra na parte do aborto, aí tem o aborto espontâneo, né? Ele vai colocar para a gente dois tipos de aborto, que é o aborto espontâneo e o provocado, e a gente começa já falando agora do espontâneo, né? A gente tem que pensar sempre na nossa que toda evolução ela requer um grau de dificuldade em determinadas situações, né? Então no aborto espontâneo a gente pode ter uma situação aonde é uma expiação ou aquela, como a gente já havia comentado anteriormente, de refazer o perispírito daquele espírito reencarnante. E com isso há um núcleo ali, né? A mãe, o casal, mais o reencarnante. Então é uma prova, uma expiação para eles e mais às vezes muito no reencarnante. Então ele está reconstruindo aquele perispírito, né? Uma outra situação que foi comentada, a gente pode pensar que pode ter um feto vindo sem uma ligação com o espírito, às vezes pode acontecer, aí é uma expiação, uma prova pro casal, né? E a gente pode pensar no aborto que não é espontâneo, mas é inconsciente. A gente tem que lembrar daquele suicida, lembrar sempre do suicida inconsciente, né? Que faz o mau uso do corpo e quando tem o seu desencarne e aí passa a ser um suicídio inconsciente, a gente tem o aborto inconsciente também, porque a gente tem que pensar no ambiente que está inserido a mãe que carrega o feto e que tipo de ambiente que está, que tipo de energia que está tendo em volta e essa descarga energética, o ambiente que é criado e a gente tem que pensar, muita gente fala de da gravidez achando que é a mãe, mas o casal, né, o pai, os envolvidos, tem toda uma necessidade. A gente vê que tem esse aborto inconsciente. Então a gente tem que pensar na responsabilidade do ambiente que a gente dá também, né? Então temos essa outra que é o aborto inconsciente, que a gente tem que também prestar um pouquinho atenção no ambiente que é criado quando se está gerando, quando tem um feto ali e que é uma gestação
que envolve todos os que estão ali em torno, né? Então o ambiente também ele leva ao aborto, o aborto é inconsciente, né? Que, pela energia que se tem, pela recusa, um não quer, outro não quer, e acaba acontecendo esse aborto inconsciente, e a gente tem o outro que é o espontâneo, que aí já é mais karmático, um pouquinho, é alguma coisa de resgate. Aqui eu queria só acrescentar que tudo é lei de causa e efeito, né? Não tem como. Cada caso é um caso. Nem todo aborto espontâneo é a mesma causa, né? Então, não sabe. Como tem muita gente que não consegue engravidar, né? As pessoas, não existe um aborto, a pessoa nem consegue engravidar. Então, é um outro tipo de situação também. E lembrar, né, que tudo isto é a lei de causas e efeito, né? A gente... Quantas Sempre a lei de... fazer, né, inseminação para poder engravidar, né? Cada caso é um caso. Como disse ali, em outras encarnações, pode ser que pode ser, gente, eu não estou afirmando, que essa pessoa em outra encarnação praticou muito aborto, não queria criança, enfim. E agora ela precisa, né, para poder, entre aspas, pagar aquela que ela fez, necessita dessa gravidez, né? Então, cada caso é difícil da gente explicar, mas nisso tudo a gente entende que a lei é de causa e efeito. Então, vamos falar agora sobre o aborto. Faltam 9 minutos. Você quer continuar ou quer encerrar? Melhor. Oi, desculpa. Eu falei, acho que dá para sair e voltar, porque só falta um tópico agora. Vamos sair e depois a gente volta? Aí Pode você ser. ensina a voltar aí. É isso. Tá bom, vamos lá. Até daqui a pouco. Volta todo mundo, hein? Eu vou conferir de novo. Tá bom. Vamos passar a listinha. É.